de quinta-feira, e o próximo tem a ver com a antecipação das receitas televisivas, até porque foi um tema muito badalado, muito mediatizado por parte da comunicação social, a antecipação de receitas do Futebol Clube do Porto, que foi conhecida recentemente, Bernardino, e parece que o tema não se resume a esta antecipação de receitas do Futebol Clube do Porto. O tema resume-se sempre, ou seja, o Futebol Clube do Porto normalmente é o culpado de tudo que acontece no Futebol Clube do Porto é escalpelizado até ao último pormenor. Tudo o que acontece no Futebol Clube do Porto é porque ou estamos tanga, ou estamos intervencionados pela UEFA, ou andamos a pedir dinheiro de esquina em esquina. Temos que vender jogadores em janeiro, senão obrigatoriamente isto fecha. E o último que sair, que fecha a porta e que atira a chave para onde quiser. Normalmente é sempre assim. Agora, depois, quando começas a ver e quando começas a analisar relatório e contas, e quando começas a analisar tudo aquilo que se fala e que se deveria falar e não se fala, chegas à brilhante conclusão que, afinal de contas, as coisas não são aquilo que parecem. Agora, o problema é que é sempre igual. É que uma mentira repetida muitas vezes é tomada como uma verdade para a maior parte das pessoas. E não é. Ou seja, o Futebol Clube do Porto, aquilo que surgiu na imprensa, foi que o Futebol Clube do Porto teve que antecipar receitas do acordo televisivo que fez com a nós. Com a Altice. Com a Altice. Com a nós são os outros. Com o nós, não dizia o outro, calma, mas não a nós, mas a Altice. E a verdade é que o Futebol Clube do Porto fez isso. Está consubstanciado. Em maio de 2018, o Futebol Clube do Porto antecipou desse contrato o valor de 100 milhões de euros, numa operação que teve a Sagasta Finance, Sociedade de Titularização de Créditos, como emitente, e no dia 18 deste mês antecipou mais 30 milhões desse mesmo contrato. Ou seja, o valor global do contrato entre a Altice e o Futebol Clube do Porto está cifrado em 457,5 milhões de euros. Okay? O Futebol Clube do Porto pediu ou antecipou 130 milhões. Isto feitas as contas, em percentagem dá qualquer coisa como 28,4% que o Futebol Clube do Porto antecipou de um total do contrato que tem com a Altice. Agora, do lado contrário, quando nós sabemos que também foram antecipadas receitas, também por conta destes mesmos contratos que fizeram, agora sim, desculpem o lapsus língua, com nós chegamos à conclusão de que alguma coisa deve estar mal então, ou seja, para um clube que nós vemos habitualmente na comunicação social dizer que respira uma saúde financeira que é qualquer coisa de brilhante, que tem arcabouço para aguentar no seu exercício financeiro as despesas de casamento e do colégio do administrador, que não pertencem ao clube, que ainda se pode dar ao luxo de pagar 4 milhões de euros de comissões por um jogador que veio para o clube a custo zero e ainda, com toda a certeza, permite, não que lava jato, mas que se vá a jato para assistir ao jogo e para vir embora. Ou seja, um clube que está nestas condições, que respira toda esta saúde financeira, com toda a certeza que não tem problemas financeiros. E se não tem problemas financeiros, porque é que o Futebol Clube do Porto os tem antecipando 130 milhões e, conforme já se disse, com uma percentagem de antecipação de 28,4%, e o outro clube teve, deixa-me olhar para aqui que é para não errar, 163,7 milhões de euros de antecipação efetuados, já, de um contrato de 400 milhões. É evidente que aqui também se pode explicar que os 400 milhões para o Benfica e 457, embora seja pelos mesmos anos, o Futebol Clube do Porto contempla mais coisas, porque tem os acordos televisivos, é a exclusividade do canal Porto Canal, assim como a Benfica também tem da Benfica TV em relação àquilo que o Futebol Clube do Porto tem a mais, é precisamente os conteúdos do Porto Canal, que serão, ou presumo eu, que serão cedidos ou poderão ser explorados também pela própria Altice, e a publicidade na camisola. Mas desses 400 milhões,
163,7 representa uma percentagem de 40,9%. Ou seja, para retirar todas as dúvidas, para um clube que está e vende saúde financeira, onde é que vem a explicação de que 130 milhões, Futebol Clube do Porto, 457 de um total, 28,4. O Benfica, 163 milhões, tirando os trocos, que não vale a pena. Mas atenção que são 0,7, não é? Se quiserem dar os trocos para lá de cá, a mim faz-me jeito. De um total de 400 milhões, dá 40,9. Quem quiser que engula as pílulas que quiser, que coma a palha conforme lhe querem dar, mas a realidade dos números não foge àquilo que é normal. E mais, ainda não estão aqui referidos, porque não vale a pena, se calhar, lá mais para diante, referir que todo este dinheiro serviu para, não são palavras minhas, foram palavras do próprio administrador do clube, Domingos Soares Oliveira, que disse que estes adiantamentos serviram como garantia à 23 Capital da ajuda financeira que o Fundo de Investimento tem proporcionado à equipa, ou ao clube. Agora, quem quiser aprofundar mais, todos aqueles que normalmente estão sempre com as pedras na mão para tirar ao Futebol Clube do Porto, têm aqui os números, porque nunca quiseram pensar neles nem saber, estão aqui, são fáceis de analisar, são fáceis de procurar, são fáceis de documentar, haja coragem para o fazer. E agora perguntar para que é que foram também os adiantamentos da 23 Capital e para que é que serviram para pagar precisamente estes adiantamentos, para que é que serviram como base de acordo para que houve outros adiantamentos também por parte da 23 Capital. Para quem respira muita saúde, também já são adiantamentos a mais. Fábio. Bem, pegando naquilo que disse o Bernardino, a verdade é que nós olhamos para as contas do Futebol Clube do Porto e percebemos que, muitas vezes, e não acontece só no Futebol Clube do Porto, com algumas empresas, que há necessidade de se fazer antecipação de capital de créditos futuros e, como é óbvio, essa antecipação tem custos e, portanto, se no Futebol Clube do Porto nós sabemos que num momento ou noutro as questões de tesouraria podem ter justificado essa antecipação, a verdade é que, e pegando naquilo que dizia o Bernardino, num clube que respira saúde financeira, num clube que não tem aparentemente problemas financeiros, é difícil de compreender como é que o Benfica, por exemplo, abdica de cada euro desse contrato, abdica de cerca de 21 cêntimos, que é o valor que tem de ficar cativo e, portanto, ao receber antecipadamente uma verba que só iria receber daqui a, enfim, ao longo do contrato, daqui a 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 anos, quando recebe antecipadamente, é óbvio que há uma comissão pesadíssima que fica na parte de quem faz esse empréstimo. Isso é difícil de compreender, as razões que presidem depois a esse tipo de empréstimos para um clube que aparentemente até encontrou um pote de ouro no fim do arco-íris, e a verdade é que se calhar as contas não são assim tão cor-de-rosa como alguns querem fazer crer, mas a verdade é que o Bernardino tocou nesse ponto. A comunicação social gosta muito ou interessa-se muito pelas questões financeiras que envolvem o Futebol Clube do Porto e pela vida financeira do Futebol Clube do Porto, e ainda bem, porque o Futebol Clube do Porto tem as contas muito claras e ainda esta semana teve as suas contas aprovadas em Assembleia Geral, elas são públicas, elas podem ser consultadas e, portanto, e nós não escondemos que vivemos em função daquilo que são os nossos resultados desportivos também, que têm impacto nas contas do clube e, claro, portanto, num momento ou noutro, é óbvio que há que fazer essa gestão financeira. Agora, o discurso, de facto, acaba por, não, como se costuma dizer, não bate a bota com a perdigota quando nos pintam um cenário, acho que faz-me lembrar às vezes aquelas coisas que vão dizendo relativamente à situação financeira do país, que está tudo cor-de-rosa, e eu continuo a olhar para o mesmo dinheiro ou para menos e, portanto, tem essa dificuldade. Portanto, aqui é a mesma coisa, não é? A verdade é que nos pintam um cenário que é todo ele muito cheio de cornucópias e depois
ficamos a perceber que, e o Bernardino disse e claramente, que de um contrato que é talvez dos contratos mais importantes para os clubes, que é a questão da cedência dos direitos televisivos, o Benfica antecipou quase 50%, ou perto de 50% do contrato, e o Futebol Clube Porto uma parte muito mais reduzida desse valor, e portanto, enfim, ficaremos a aguardar para percebermos que contornos financeiros são estes. Eu não sou economista, portanto não percebo muito, mas de facto olho com estranheza para um clube que tem esta capacidade, mas enfim, eles lá saberão explicar. E precisamente saber explicar, Bernardino, tem a ver com o próximo tema, que está relacionado com a venda de ações dos encarnados, porque é estranho até por aquilo que ambos estavam a dizer, com a capacidade financeira que o Benfica tem demonstrado, ou pelo menos aparentemente, e pode fazer este tipo de venda de ações como nos moldes que são feitos, mas não bate certo se calhar com essas contas que há pouco apresentaste. Não sei, isso muito sinceramente, eu neste aspecto e neste tema não me aprofundo muito. Não, porque não percebo muito da questão de OPAs, de ações, tenho poucas, e as que tenho não vendo. Também não valem muito, mas a verdade é que é muito mais por razão sentimental do que por outra coisa. Mas são minhas, não as vendo. Também não quero OPAs, nem faço OPAs hostis ou não hostis ao outro lado. A verdade é que, não percebendo muito, a única coisa que me interessou foi precisamente ler e inteirar-me de quem estará mais ou menos por dentro da situação, não só por dentro da OPA e dentro destes assuntos financeiros, mas fundamentalmente também dentro do universo encarnado onde ela aconteceu. Aquilo que eu li foi que o Benfica emitiu uma OPA da Benfica SGPS sobre as ações que ainda não são controladas pela Benfica SAD, e, enfim, também não deu grandes explicações, mas a verdade é que se fala numa questão de uma OPA hostil que, para não deixar que haja capitais que possam vir a tomar conta da SAD. Ninguém sabe ao certo a verdade disto ou não, mas a realidade é que temos, e já estamos a ver, Rui Gomes da Silva, que falou sobre a situação, ou escreveu, não é melhor dizendo, escreveu sobre a situação, e que a denominou de uma OPA da vergonha. E ele próprio, à primeira vista, o que ele diz, e passa ali precisamente, mas o mais importante é que, à primeira vista, ele pensa que é para dar a ganhar uns milhões largos de euros a um punhado de amigos. Escreve ele novos amigos, ex-amigos ou ex-amigos que voltaram a ser amigos do ainda presidente do Benfica, uns milhões que poderão ter, e isto é significativo aquilo que ele escreve, uns milhões que poderão ter um valor bem mais significativo se forem pagos ainda este ano. Não vá o governo mexer na tributação das mais-valias das ações com o englobamento desses valores nos impostos a pagar pelos respectivos titulares. Ou seja, aqui deixa alguma coisa subentendido que de facto poderá haver, não digo que alguma ilegalidade, mas pelo menos antecipação de um determinado cenário que poderá vir a acontecer e que possa contemplar precisamente o não pagamento de algumas situações. Depois, há uma outra coisa também importante, quando ele fala em OPA hostil, ou quando se fala em OPA hostil, que foi uma das, enfim, explicações dadas para o assunto, em que ele diz que não pode ser uma OPA hostil porque isso não está contemplado. Até porque ele próprio explica. Na verdade, se a coisa não colhe pela recompensa aos méritos do passado, também não será possível admitir uma hipotética OPA hostil pelo controle da maioria das ações da SAD do Benfica face ao disposto no artigo 2 ou no número 2 do artigo 4 dos Estatutos do Sport Lisboa e Benfica, que depois eu fui ver e diz: 2. O Conselho de Administração pode, com o parecer favorável do Conselho Fiscal e mediante prévia autorização da Assembleia Geral, e observando o que desta constar, elevar o capital social por entradas em dinheiro por uma ou mais vezes até ao limite de 50 milhões de euros, fixando as condições das emissões, bem como as formas e os prazos para exercício do direito de preferência dos acionistas. Ou seja, sem autorização ou parecer favorável do Conselho Fiscal, sem levar à Assembleia Geral,
não havia de certeza absoluta o ao estilo que pudesse acontecer. Por isso é que quem está por dentro, com toda a certeza, saberá mais do que eu, e por isso é que eu recorri precisamente a isso. Agora, se quiseres ainda houve alguém como Bruno Costa Carvalho, que é sempre um sócio atuante em relação ao mundo interno do seu clube e que poderá ou não vir a ser candidato ainda no enquanto Rui Gomes da Silva já o disse que o será com toda a certeza nas próximas eleições, escreveu que insider trading é um crime. Agora, não sei o que é que ele quis dizer por isso, porque logo a seguir no seu post, aquilo que se vê, com um recurso à Wikipédia, insider trading ou uso de informação privilegiadas é a negociação de ações baseada no conhecimento de informações relevantes que ainda não são de conhecimento público, com o objetivo de oferir lucro ou vantagem no mercado. Constitui prática de insider trading o uso indevido de informações privilegiadas, a realização de operações no mercado a fim de obter vantagens e lucros a partir do conhecimento prévio e exclusivo de informações relevantes. Ora, como nós sabemos, e poucos entenderam as motivações disto, não entendem o preço e não entendem a aparente sorte de alguns acionistas que desataram em 2017 a comprar ações do Benfica. A única coisa que, e ele escreve também, não sou eu, já agora, Vieira está impedido de vender, mas fixou o preço para a sua saída do Benfica. Vai receber perto de 4 milhões, que espero sirvam para o Estado, quem espera é ele, ficar com eles para compensar os milhões que andamos todos a meter no BES e no novo banco, por causa de buracos criados por pessoas como ele. Fim de citação daquilo que escreveu Bruno Costa Carvalho. O mais interessante disto tudo é que 2 dias depois, ou algumas horas depois, se calhar também não contava com isso, Bruno Costa Carvalho, que o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, tivesse aflorado a injeção de mais capital no novo banco. É giro. Ou seja, vamos ver se efetivamente isto aqui também tem algum coelho ou algum gato com o rabo de fora, se há matéria para a CMVM pegar ou não. A verdade é que tudo isto também não é, ou não será tão claro quanto isso, mas de qualquer das maneiras, quem perceber disto e quem quiser que aprofunde, que vá até ao âmago da questão, mas como diz respeito ao reino encarnado, com toda a certeza que ninguém quer pegar nisso. Flávio, a tua opinião também sobre há uma estranheza nesta operação, e a estranheza tem a ver com o facto de... Enfim, não é estranho que uma sociedade queira recomprar ações. Isso acontece com alguma frequência, haver sociedades que recompram as suas ações quando sentem que, por exemplo, o seu valor de mercado não corresponde àquilo que será o valor intrínseco da empresa, ou por uma outra razão, muitas vezes até para evitar o pagamento de dividendos futuros. Há empresas que aproveitam uma situação de mercado para recomprarem. O que não acho já muito normal é que uma sociedade anuncie previamente o preço que vai pagar e que esse preço representa um prémio de cerca de 81% face ao valor que as ações têm em determinado momento da sua cotação. E depois estas salvaguardas que no fundo protegem quem é acionista e quem tem muitas ações, e neste caso será o presidente da própria sociedade anónima, também não deixam de causar estranheza. Agora, portanto, estamos a falar de uma operação que envolve cerca de 30 milhões de euros, para controlar uma sociedade que já é controlada pelo clube e como o próprio Bernardino fez questão de demonstrar, não há qualquer hipótese de haver esta tomada, digamos, de assalto, seja porque a entidade for, porque o fundo for, ou porque a empresa for, e portanto não se compreende, enfim, eu também não sou entendido na matéria, mas efetivamente causa alguma estranheza que se faça este anúncio prévio, que se dê este prémio chorudo a quem porventura terá comprado até as ações a muito baixo preço, e elas valeram já até abaixo de €1, mas enfim, há muita coisa que não se compreende. Seria certamente, e o Bernardino também disse isso, seria certamente algo que seria de interesse para a imprensa, inclusive para a imprensa económica, aflorar
mas não creio que num futuro próximo vejamos qualquer estranheza ou qualquer interesse por parte de quem se devia interessar por estas matérias, e portanto ficamos nesta nuvem de fumo. É estranho. Muito bem, vamos já na reta final do programa e por isso não vamos ter tempo para todos os temas que tínhamos previstos. Também um programa especial, ou pelo menos num dia especial, com a vitória do Futebol Clube do Porto frente ao Young Boys. Por isso vamos terminar, como é habitual, dos programas de quinta-feira com A Verdade Não Tem Hora. É no dia em que se fala tanto da tal dimensão, no dia em que se fala, não, no dia em que se falou tanto da tal dimensão europeia, de quem esteve a perder ou a ganhar por 2-0 e depois se deixou empatar por 2-2, a verdade é que temos a tal maldição de Bela Gutmann, quando ele disse que o Benfica nunca mais será campeão europeu, e a verdade é que as coisas não têm corrido bem. A nível da Liga dos Campeões, pelo menos nos últimos anos, não tem corrido bem e a senda é negra. Poderá ainda pensar também, e depende de si próprio, creio eu, embora não totalmente, porque tem que haver outra conjugação de resultados e de golos marcados e sofridos que lhe permita também estar presente no mínimo na Liga Europa, porque senão é mais uma vez o adeus a uma fase final, ou pelo menos à fase seguinte da Liga dos Campeões. É evidente que isto não é assim tão linear quanto isso, e houve coisas que passaram e que a maior parte das pessoas também normalmente não dizem o porquê da saída e da tal maldição de Bela Gutmann sobre o Benfica. Ele explica numa entrevista que deu, e que é facilmente também a uma revista austríaca, e que é facilmente é fácil de encontrar na net, onde ele fala precisamente que quando foi para o Benfica a equipa recebia $2.500 por cada jogo particular. Quando saí deixei-a com um cachê de $250.000, ou seja, já é alguma coisa. A recompensa que recebeu diz ele que foi miserável. E depois, pela segunda taça dos clubes campeões europeus, recebeu $14.000. Assim já foi melhor, mas antes, já de há muito, tinha decidido sair. O Benfica tinha comportamento ordinário. Quando fui de Nuremberg ao serviço dos interesses do Benfica, a minha mulher excepcionalmente acompanhou-me. E os dirigentes do Benfica, clube que beneficiou de milhões com o meu trabalho, apressaram-se a apresentar-me em Lisboa metade da conta do hotel. Não sei se isto valeu ou não valeu a tal maldição de Bela Gutmann. A verdade é que mais valia ter pago a conta do hotel, porque se calhar a maldição não tinha aparecido. Muito bem, muito obrigado ao Bernardino Barros e também ao Fábio Nido. Infelizmente não temos tempo para mais. Ficamos por aqui em mais uma edição do Universo Porto. Amanhã há mais espaços do Futebol Clube do Porto, tanto no Porto Canal como na Futebol Clube do Porto TV.